Fala galera, pessoal, hoje um vídeo um pouco diferente do que a galera está acostumada a acompanhar aqui no canal. Não é um vídeo aí para estar passando informação, para estar passando mercado da bola, nem nada do tipo, mas um vídeo para colocar frente a frente Palmeiras e Flamengo. Quem foi melhor, Palmeiras de 93 e 94 ou o atual elenco do Flamengo? Fazer uma espécie aí de embate, né? Por que, galera, que eu resolvi gravar esse vídeo? Porque o lateral esquerdo, Roberto Carlos, ex-lateral esquerdo, né, de seleção Real Madrid e Palmeiras, né, deu uma entrevista recentemente na Fox Sports e falou muito sobre o Flamengo. Teve até uma parte que ele foi extremamente deselegante, falando que o Mister Jorge Jesus está fazendo no Flamengo, o que o Mister está fazendo no Flamengo, qualquer outro treinador faria, tendo o elenco que tem. Mas enfim, o assunto aqui não é nem para falar disso, isso eu vou deixar para um outro vídeo, mas é para falar, ele foi bem enfático, disse que o time do Flamengo é muito bom, tem ótimas peças, mas que o Palmeiras dele, de 93 e 94, ganharia desse Flamengo atual. Então eu resolvi trazer aqui, gravar um vídeo aqui um pouco diferente, colocando frente a frente aí, posição por posição, time por time, e também falar dos títulos que aquele Palmeiras ganhou e que esse Flamengo em tão pouco tempo já ganhou também. Então espero que vocês gostem do vídeo aí, acompanhem o vídeo até o final. Sei que vai aparecer muitos anti-flamenguistas aí para bisbilhotar o vídeo aqui, fica à vontade, pode comentar, desde que não ofenda, não precisa se inscrever no canal, tá? Pode assistir à vontade, palmeirense também, eu sei que vai ter, fica à vontade aí, seja bem-vindo, tá? Só não vale ofender. Pode dar a sua opinião, pode falar o que você quiser, aqui o direito de ir e vir, ele é liberado para geral, valeu? Beleza? Beleza! Então, galera, é o seguinte, como eu disse, o Roberto Carlos disse que o time de 93 e 94, porque toda vez que fala desse time, sempre cita 93 e 94, porque o Palmeiras vinha de um jejum de 16 anos e montou aquele elenco, o Palmeiras que recentemente, naquela época, tinha fechado a parceria com a Parmalat, se eu não me engano, no ano de 92, fechou a parceria com a Parmalat e vinha ali montando um grande elenco e reuniu grandes jogadores daquela época, daquele momento. Entre eles Edmundo, Evaí, o próprio Roberto Carlos, que estava surgindo para o futebol. E aquele time ficou conhecido como o time de 93 e 94 por ter tirado o Palmeiras dessa fila, ter ganhado o bicampeonato brasileiro 93 e 94. Enfim, esse time é muito citado aí pelos palmeirenses. A mesma galera, eu mesmo sou um que acompanhei, né? Eu sou bem antigo aí, que tem gente que, quando eu falo muito de futebol antigo, pergunta. Eu já tenho quase 40, né? Eu tenho 39 anos de idade, então eu lembro muito bem, perfeitamente, daquele Palmeiras de 93 e 94, até porque eu particularmente tenho um grande amigo que é palmeirense naquela época, ele enchia muito a minha cabeça por causa daquele time. Então, esse time levantou dois grandes títulos, na minha opinião, que é o bicampeonato brasileiro 93 e 94, levantou também o torneio Rio-São Paulo, do ano de 93, e o bicampeonato paulista 93 e 94, ou seja, um super time, um time multicampeão, mas que levantou apenas 5 títulos. Por que eu estou falando apenas 5 títulos? Porque, na minha opinião, o campeonato estadual para qualquer time é bom, conta para o currículo, obrigação, na minha opinião, do time que está disputando o campeonato estadual ganhar, é obrigação, mas que não é um título de expressão nível nacional para você falar assim, eu tenho mais títulos nacionais que você, eu sou melhor. Isso, na minha opinião, não é parâmetro para fazer uma avaliação de quem é melhor ou quem é pior. Se fosse assim, a gente teria, se eu não me engano, o Remo, que é o clube com mais estaduais no Brasil, se eu não me engano, 46, 47, 48, alguma coisa assim, mais de 45, eu tenho certeza que é. O próprio Ceará também, acho que já passou dos 40 títulos estaduais. O Flamengo em si tem 35 já, mas isso não é parâmetro. Então, na minha opinião, esse time, já começando aí por essa primeira polêmica, conquistou 5 títulos, dois Brasileirão, 93 e 94. O bipaulista, para mim, que é obrigação de qualquer time, se for colocar frente a frente, eu não colocaria título paulista nem carioca para disputar, porque para mim isso aí é obrigação.
e o torneio Rio-São Paulo, que naquela época não tinha assim, uma certa relevância a nível nacional, até mesmo porque era feito somente entre times paulistas e times do Rio. Então, mas considera-se um título aí bom, um título de expressão. O Flamengo, por sua vez, nessa recente chegada do Mister Jorge Jesus e esse elenco que está montado há pouco mais de um ano, vamos dizer assim, o Mister tem 8 meses, na verdade, à frente do Flamengo, mas o elenco em si não tem bem um ano completo, mas vamos dizer que tem um ano e pouco, porque alguns jogadores chegaram no início do ano de 2019, outros 3 ou 4 chegou já no meio do ano de 2019, ou seja, na média vamos colocar em um ano e pouquinho, né? Então o Flamengo já conquistou o Campeonato Brasileiro, que é um título de expressão, né, a nível nacional, a Copa Libertadores, que também a Supercopa do Brasil, também é um título de expressão, na minha opinião tem até mais expressão do que o Rio-São Paulo, não é porque eu sou flamenguista que estou falando isso, e também a Recopa Sul-Americana, também, que é uma competição internacional, ou seja, para muitos tem até muito mais peso que a Copa do Brasil. Na verdade tem, porque a Copa do Brasil é só para o Brasil, a Sul-Americana ela envolve todos os times da região sul-americana. Então, galera, eu queria falar aqui, o time do Palmeiras, que era formado pelo Sérgio, o goleiro Sérgio, na época tinha o Veloso surgindo, mas o titular da posição era o Sérgio, tinha o Mazinho, o Kleber e o Antônio Carlos formavam a dupla de zaga, o próprio Roberto Carlos, né, o lateral esquerdo, aí tinha o Daniel Frasson, que era uma espécie ali de cabeça de área, né, César Sampaio também surgindo muito bem, o Zinho que jogou muito no Flamengo, quem eu tenho uma admiração enorme, quem eu acompanho toda a carreira dele, eu sei que esse cara foi simplesmente espetacular em todos os times que ele passou. Edmundo, naquela época no Palmeiras, Evaí e o Edilson, mais conhecido como Edilson Capetinha, o técnico deles era o Vanderlei Luxemburgo. E, por outro lado, temos o nosso Flamengo hoje, atual, que foi comparado pelo Roberto Carlos, temos Diego Alves, a dupla de zaga é formada por Rodrigo Caio, Eliel Pereira, às vezes, né, a gente não tem nesse momento a definição da dupla titular, dupla ideal, então ora é o próprio Léo Pereira ou o Gustavo Henrique, recém-contratado, chegou no início do ano, que veio do Santos. Aí na lateral direita temos Rafinha, Felipe Luiz na esquerda, Arão, Gerson, De Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol. Colocando aqui posição por posição, frente a frente, para analisarmos quem é melhor, galera, lembrando que aqui eu de que forma eu estou tentando fazer essa análise? Botando frente a frente, analisando o que o peso do jogador, que aquele jogador tinha para aquela equipe no momento, para o futebol brasileiro, e a mesma coisa dos jogadores do Flamengo. Não vou colocar a carreira inteira, porque um exemplo, se eu for citar o caso do Zinho, do próprio Roberto Carlos, com algum outro jogador, aí muita gente vai falar, mas ele jogou no Real Madrid, jogou na seleção, foi campeão disso, campeão daquilo. Não é essa a questão. A questão é o time de 93, 94, com o time atual do Flamengo. Então, posição por posição, jogador frente a frente, na época deles com a época do Flamengo, quem está em melhor momento, tá? Então vamos lá, Diego Alves com o Sérgio. Para mim, na minha opinião, o Sérgio foi um grande goleiro no Palmeiras, tá? Grande goleiro mesmo, teve uma excelente estadia, né? Vamos dizer, se ele ficou muito tempo como titular, depois foi reserva, titular, reserva de novo, mas teve muito tempo ali que ele era a fortaleza do Palmeiras. O Diego Alves também no Flamengo é assim hoje. Para mim, os dois se equivalem por momento. É aquela história que eu falei. Se a gente fosse analisar carreira, citar passagens, isso e aquilo, o Diego Alves estaria disparadamente à frente por ter jogado muito tempo na Europa, né, ter tido a carreira que ele teve lá fora, na Espanha. Então, para mim, no caso aqui, dois goleiros, eu colocaria empate, daria empate. Para mim, nenhum é tão melhor que o outro disparadamente, momentos da carreira, o momento do Diego Alves hoje no Flamengo e o momento do Sérgio naquela época. A dupla na zaga, vamos começar pela zaga.
Vou colocar de frente a frente aqui Rodrigo Caio e Antônio Carlos. Antônio Carlos, bom zagueiro, rodou vários clubes aí, depois virou treinador, dirigente e tudo mais, mas naquela época era sim um bom zagueiro, mas na minha opinião não se compara ao Rodrigo Caio, tá? Momento Rodrigo Caio, não vou citar o Rodrigo Caio no São Paulo, seleção nem nada, momento, muito mais zagueiro, melhor zagueiro disparadamente na minha opinião. Então para mim, nessa posição o Flamengo leva ampla vantagem. Aí depois temos Léo Pereira e Clebão. Léo Pereira ou Gustavo Henrique, a gente pode analisar os dois aqui que para mim estão no mesmo nível ali para fazer um embate com o Clebão, o Kleber, que foi zagueiro do Palmeiras. Vou começar falando do Kleber. O Kleber, para quem não acompanhou o futebol de antigamente, quem não é daquela época, o Kleber era tido como zagueiro, né? Aquele zagueirão mesmo, canela dura, aquele que chegava junto mesmo, que a intenção dele era mesmo desarmar, mesmo que não pegasse a bola, tanto que uma época aí no futebol ele era apelidado de caneleira, né? Ou canela, né? Porque ele não tinha problema nenhum em chegar no jogador, mesmo que ele não pegasse a bola. Era um zagueiro que impunha respeito pelo seu tamanho, porte físico, mas não era técnico, era jogador mesmo de desarmar, desfazer a jogada. Por outro lado, a gente tem aí o Léo Pereira, que é um jogador muito técnico, ou mesmo se a gente quisesse fazer essa comparação com o Gustavo Henrique, também é um jogador muito bom. Gustavo Henrique, apesar de ser um pouco lento na minha opinião, porque ele é muito alto, mesmo assim, esse embate com o Kleber levaria melhor. Aí partimos para a lateral direita. A lateral direita eu quero chamar muita atenção de vocês aqui pela seguinte questão. Pelo Flamengo a gente tem o Rafinha e pelo aquele Palmeiras de 93 e 94 a gente tem o Mazinho. Por que eu disse chamar a atenção? Porque o Mazinho naquela época jogava, o Mazinho que fazia tanto a lateral direita como jogava no meio campo. Ele se destacou até mesmo na seleção em grandes clubes que ele jogou na Europa, jogando pelo meio. Mas naquele time do Palmeiras jogava especificamente pela lateral direita. Mazinho não precisa apresentações, muita gente, os mais antigos aí, sabe da história desse cara no futebol, mas que naquele momento era um mero lateral direito, que fazia muito bem sua função, mas não era um destaque. Então nessa posição, para mim, disparadamente, o Rafinha é muito melhor. Aí chegamos para a lateral esquerda. Lateral esquerda. Agora eu pergunto para vocês, Felipe Luiz ou Roberto Carlos? Não vale analisar carreira na Europa ou seleção, até mesmo porque o Felipe Luiz também teve passagem pela seleção brasileira. O Felipe Luiz também ficou muito tempo na Europa, assim como o Roberto Carlos ficou praticamente 12 anos no Real, o Felipe Luiz também ficou 8 anos no Atlético de Madrid. Então, as carreiras se equivalem se você for analisar a carreira mesmo, o passado, tudo que fez, a história e tal. Mas, posição por posição, momento de futebol, Roberto Carlos, como eu disse no início do vídeo, estava surgindo naquela época, né? E o Felipe Luiz, hoje no Flamengo, está mais que consolidado, é um grande jogador, nível de seleção brasileira, ele seria ou é convocado facilmente nesse momento para a seleção brasileira, ou seja, daria aí um certo empate. Para mim, os dois se equivalem, mesmo o Roberto Carlos estando surgindo, era um ótimo lateral esquerdo, então vou colocar um empate na minha opinião, tá? Partimos aí agora por um ponto também bem interessante desse duelo aí, que é a cabeça de área, né? Vamos colocar no popular para todo mundo entender. Então a gente tem de um lado, pelo Flamengo, o Ilharão, e do outro, Daniel Frasson. Daniel Frasson, que para quem viu jogar naquele time do Palmeiras principalmente, era uma espécie de carregador de piano, né? Quem é conhecedor de futebol sabe quando a gente usa essa expressão e o significado. Carregador de piano é uma espécie de Márcio Araújo, para você que está mais antenado no Flamengo. Aquele jogador que tem grande papel, grande função na equipe, mas que não aparece muito para o público, né? Não é um jogador espetacular, de levantar a torcida e tudo mais. Então, por si só, o Arão disparadamente, pelo que o jogador que ele surgiu aí, veio na crescente dele desde o Botafogo, chegando ao Flamengo, teve ali uma fase de instabilidade no Flamengo, mas depois que o Mister chegou, desenvolveu muito mais o futebol dele, então não tem nem como comparar. Aí damos mais um passo à frente para a posição do segundo volante, que é a posição do Gerson hoje no Flamengo, e do César Sampaio. César Sampaio também, que é outro, se for analisar a carreira dele,
jogador espetacular, surgiu muito bem, mas que naquela época estava simplesmente surgindo, se firmando no Palmeiras. O Gerson hoje, a gente sabe a bola que o Gerson joga, o Gerson faz o time literalmente jogar. Todo jogo que ele não pode jogar, o Flamengo muitas das vezes cai de produção devido à qualidade dele no meio campo ali, de fazer o time. É um homem que pega a bola para distribuir, para começar a fazer o time avançar. Então, o Gerson hoje está muito à frente daquele César Sampaio de 93, de 94. Sei que muita gente vai discordar, mas é apenas minha opinião. Comenta aí também se você concorda ou discorda, pode comentar, fique à vontade. E partimos aqui agora também para o nosso primeiro homem de meio de campo, né? O homem, o legítimo 10, né? Vamos dizer assim. Temos de um lado, pelo Flamengo, de Arrascaeta, e do outro lado, Zinho. Essa posição é meio controvérsia, a minha opinião também aqui vai divergir um pouquinho com a maioria aí, porque eu sou fã pra caramba do Zinho, sei que ele jogou muito, acompanhei ele em toda a carreira dele, todos os times que ele passou, eu fazia questão de sempre estar acompanhando, porque eu gosto muito desse cara, não só como pessoa, já tive o prazer de conhecer ele pessoalmente, mas como jogador. E o de Arrascaeta é espetacular também, um cara que tira coelho da cartola do nada, de repente você acha que ele está apagadão no jogo e de repente ele faz uma jogada espetacular desse jogo, tanto numa bicicleta, batendo uma falta, enfim. Mas como regularidade, como naquele momento, em 94, o Zinho já não era um jogador que estava surgindo, nessa posição eu voto no Zinho, até mesmo porque era um jogador muito mais regular no decorrer do jogo inteiro. A gente sabe que o de Arrascaeta é aquele cara que muitos falam ali vagalume, né? Fica ali meio apagado e de repente ele dá um lampejo ali e decide o jogo, mas o Zinho era muito mais intenso o jogo todo, por isso nessa posição eu voto no Zinho. Agora partimos aqui, falta aí 3 posições, né? Vai divergir um pouco aqui pela seguinte questão. Naquele time do Palmeiras jogavam Edmundo, Edilson e Evaí. Evaí centralizado, Edmundo e Edilson nas pontas, como é hoje Bruno Henrique de um lado e Everton Ribeiro do outro. Só que naquele time do Palmeiras, muitas das vezes o Edilson caía pela direita e o Edmundo pela esquerda, e vice-versa, trocavam, muito mais do que o Flamengo faz hoje com Everton Ribeiro e com o próprio Bruno Henrique. Então, eu coloquei aqui o Everton Ribeiro como se disputasse a mesma posição ali do Edmundo, pelo lado direito, né? E coloquei o Bruno Henrique disputando com o Edilson. Pela carreira, vou começar aqui pelo Everton Ribeiro frente ao Edmundo. Pela carreira, muita gente vai falar, o Edmundo conquistou isso, aquilo. Há controvérsias, porque, na minha opinião, o Everton Ribeiro é aquele cara que é o motorzinho do time. Hoje, no time do Flamengo, para mim, o Flamengo é um com ele, e sem ele o Flamengo é literalmente outro, porque ele é o cara que dita o ritmo do jogo ali o tempo todo, é um motorzinho literalmente. Então, nessa posição aí, eu não tenho como votar no Edmundo como tendo um melhor momento naquela época frente ao Everton Ribeiro. Se você pegar a carreira do Edmundo toda, pode ser que haja discussão aí para dizer, o Edmundo em tal momento pode ter sido um pouquinho melhor na carreira, ou por títulos e tudo mais, mas não tem como eu votar no Edmundo tendo em frente a ele o Everton Ribeiro. Já na posição seguinte, pelo outro lado, Bruno Henrique e Edilson Capetinha. O Edilson, naquele ano de 93 a 94, era um jogador que botava fogo mesmo, fazia chover. Era um corre-corre, era uma espécie de Papaléguas, era uma espécie de Bruno Henrique do Palmeiras daquela época. Mas o momento do Bruno Henrique, o futebol que esse cara joga, para mim, na minha opinião, é o melhor jogador brasileiro em atividade no Brasil. Sei que vai ter gente que vai discordar, achar que não é isso, mas é um jogador que, na minha opinião, é o melhor jogador do futebol brasileiro no momento. A gente tem o Gabigol, a gente tem o próprio Everton Ribeiro, que eu falei ainda há pouco, que é peças fundamentais do Flamengo, mas, na minha opinião, o Flamengo, todo esse sucesso do Flamengo deve-se muito àquela posição, ao jogador Bruno Henrique. Então, para mim, ele disparado aí na frente do Edilson. Não tem como colocar frente a frente e dizer que o Edilson possa fazer frente ali. Essa é a minha opinião. E chegamos na última posição aí, que é a posição do matador, o centroavante.
Vou começar falando do Evaí, porque o Evaí, naquela época, era um clássico matador, um clássico 9, jogava muito. Esse trio de ataque aí do Palmeiras assustou muitos adversários naquela época, né? Então o Evaí tinha um papel fundamental. Só que aí ele bateu de frente hoje com o Gabigol. O Gabigol é um matador nato, um cara que vem a cada jogo melhorando seus fundamentos, mostrando o seu faro de gol. Muita gente julga ele pela passagem dele na Europa, que não foi brilhante, que não teve isso, não teve aquilo, mas o cara mostrou a muitos hoje que já falam em ele se tornar ídolo do Flamengo. Ídolo ele já é, pelo que ele já fez, quantidade de gols, títulos conquistados, mas tem gente falando que ele possa aí chegar ao mesmo patamar que o Zico, comparando o grau de importância que ele tem no Flamengo. Na minha opinião, não tem como comparar ele com o Evaí. Ele é muito melhor, disparadamente muito melhor nesse momento do que aquele Evaí daquele momento. Então, assim, dentro de tudo aquilo que o Roberto Carlos falou, que o time ganharia, o Palmeiras dele é melhor, se a gente for analisar peça por peça, a minha análise é essa. Não sei se vocês concordam, coloque nos comentários aí. Se você quiser colocar jogador por jogador, é legal, fica legal. Depois eu vou estar lendo um por um. Os títulos também, eu já falei para vocês aí, o Palmeiras foi bicampeão brasileiro, bipaulista e campeão da Mercosul, campeão do torneio Rio São Paulo. O Flamengo foi campeão brasileiro 2019, Libertadores de 2019, chegou à final do Mundial, não conta, mas eu estou citando aqui. O Flamengo já ganhou a Taça Guanabara desse ano, 2020. O Flamengo já ganhou a Recopa do Brasil e ganhou a Supercopa do Brasil e a Recopa Sul-Americana, ou seja, de 5 títulos que o Flamengo ganhou, 4 são de expressão no mínimo nacional. Tem a Recopa Sul-Americana, que aí é tida internacional, né? E já o Palmeiras ganhou 5, dos 5, 2 são campeonatos paulistas, que se for colocar assim, o Flamengo tem a Taça Guanabara, e 2 brasileiros, e um torneio de São Paulo que só é tido ali, na verdade, só vale mesmo para Rio e São Paulo, porque, como o próprio nome diz, é um torneio Rio-São Paulo. Sei que isso é assunto para discussão e tudo mais, mas, cara, não tem como comparar. Claro que se você colocasse Palmeiras e Flamengo para jogar, aquele Palmeiras daquela época com o Flamengo de hoje, poderia dar qualquer resultado, empate, vitória para ambas as partes, né? Uma vitória para o Palmeiras ou uma vitória para o Flamengo, isso é discutível. Futebol é caixinha de surpresa, mas não tem como você dizer que aquele time era muito melhor do que o do Flamengo, porque, na minha opinião, não é. O futebol que ele jogava na época era vistoso, era bom, era bonito, mas era um futebol para aquela época e foi vitorioso naquele ano ali. Mas o futebol que o Flamengo hoje joga é disparadamente o melhor. E sem contar que a gente tem no banco de reserva ali 2 grandes treinadores. Daquela época, o Luxemburgo, que na minha opinião sempre foi excelente treinador, gosto muito dele, mas o Mister, meu irmão, não tem como comparar. É literalmente outro patamar, só para rimar. Galera, é o seguinte, resolvi fazer esse vídeo aqui para gastar também um pouco do nosso tempo, para tentar interagir com vocês aí. Quero saber da opinião de vocês, o que vocês acham. Comentem bastante, mesmo se for algum torcedor que não é flamenguista e estiver aí no canal, pode comentar à vontade, fique à vontade. E é isso, não esquece de deixar seu like no vídeo, compartilha se você puder e tamo junto, valeu? Agora eu fui, saudações rubro-negras, salve o Flamengo sempre, tamo junto, nação.